Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rio no Debate, uma iniciativa da TV 65. Na vida, ciência e tecnologia caminham lado a lado. Para mover essa roda é preciso ter sempre inovação. Pouca gente entende tanto desse assunto quanto quem já construiu uma das mais exitosas iniciativas de inclusão digital do Brasil. Na juventude, ele foi dirigente do movimento estudantil. Mais tarde, esteve também como presidente da FAETEC, no Rio de Janeiro. Foi ministro no governo Dilma e hoje é diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Eu estou falando do ex-deputado federal Celso Pancera, nosso convidado de hoje. Para fazer esse programa, temos um time que já foi consagrado por quem acompanha a TV 65 e está reforçado. A escalação do Rio no Debate de hoje tem, do portal e da TV 65, Alex Viana, Rafaela Lima e Patrick Monteiro, além de Paulo Celestino, da Gazeta 24 Horas Rio. É uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo, ministro. E eu já te pergunto, o ministro faz aniversário em outubro, apenas 3 dias depois deste que vos fala. Os aniversariantes de outubro, ministro, são sempre muito inteligentes, certo? Bom, eu tomo isso como elogio, né? Mas eu acho que os aniversariantes de outubro são felizes, né? É um bom mês para nascer, significa que provavelmente foi gestado durante o carnaval, as vésperas do carnaval, então a possibilidade de ter um pé no samba é muito grande. E eu, como sou portelense, apesar de gaúcho, né? Apesar porque eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu passei a torcer para Portela ainda no tempo do Rio Grande do Sul, sou gremista, então o azul e todas essas coisas todas aí me levaram a torcer para Portela, mas eu posso dizer que eu me considero uma pessoa de bem com a vida e acredito que o mês de outubro, como mês de nascimento, mês da Revolução Russa, olha só, não é qualquer coisa, não é para qualquer um, né? É um bom mês para se ter nascido. O ministro gremista deve estar um pouquinho preocupado, né? Mas isso é para outra hora, né, ministro? O sobrenome Pancera vem de alguma origem italiana ou outra nacionalidade? Olha, tem até fazer uma propaganda Netflix aqui, tem um filme na Netflix chamado sobre os italianos, a colonização italiana no Rio Grande do Sul, né? No início no final do século XIX, início do século XX, que conta um pouquinho a saga aí dessas famílias. A minha família é da região do Vêneto e do Milão também, Poli da parte da mãe, Pancera da parte do pai, né? Mas aqueles imigrantes pobres que vieram fugindo da fome da Itália no final do século XIX e do século XX, e uma vida muito dura, né? Meus pais são agricultores, foram agricultores, semi-analfabetos, né? E nosso orgulho, dos 6 filhos, 4 fizeram o curso superior, né? E 3 fizeram pós-graduação, avançaram na vida, mas todos muito num esforço muito pessoal mesmo, porque a vida sempre foi muito dura, mesmo tendo origem europeia. Muito bem. Resenha à parte, vamos agora iniciar, vamos dar o pontapé inicial. Eu já te pergunto, ministro, nesse bloco primeiro, que terá como temas Brasil e impactos no Rio de Janeiro, a seguinte questão. Ministro Celso Pancera, na sua avaliação, qual o seu maior legado no período em que foi ministro de Estado da Ciência e Tecnologia do Brasil e qual foi o impacto no estado do Rio de Janeiro? Bom, eu acho que nós tivemos, assim, não como legado, mas nós tivemos 2 combates muito fortes à época, que eu me dediquei muito, que foi a questão do Zika vírus, né? E também a questão da seca no semiárido. Foi uma época que a presidente Dilma reunia muito a gente para discutir saídas através da ciência, né? Para as 2 crises, né? Crises agudas, né? E tanto que a Zika vírus foi compreendida em 2 meses, pesquisadores brasileiros conseguiram compreender o nexo entre a questão do vírus da Zika e o problema da microcefalia.
Do ponto de vista histórico, eu acho que o melhor legado foi mesmo a aprovação do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, a Lei 13.243. Eu votei nela no primeiro semestre de 2015 na Câmara como deputado, e depois como ministro, negociei com o Senado, o Renan Calheiros era o presidente do Senado, a aprovação da lei, tal como saiu da Câmara, para não retornar para a Câmara e ter outra votação, e depois, junto com a presidente Dilma e toda a sua equipe, notadamente a área econômica e a Casa Civil, a sanção da lei. E hoje em dia é uma lei que pode dotar o Brasil, né, de alguns instrumentos muito interessantes. Eu acho que como impacto aqui no Rio de Janeiro, Patrick, eu tenho, inclusive, alguns artigos já, e tenho falado muito, que é que o Estado e os municípios não estão sabendo usar o potencial de compras públicas, né, esse dinheiro que o poder público já compra, já gasta, comprando produtos, serviços, sistemas, para investir em inovação. Por exemplo, a vacina que a Fiocruz está agora produzindo para a gente, da Covid, foi uma encomenda tecnológica feita junto à Universidade de Cambridge, né? E esse é um instrumento que a gente pode usar em qualquer tipo de encomenda, de compra, né? O Estado brasileiro é o maior comprador que existe no Brasil. União, municípios e estados gastam em torno de 13% do PIB todo ano comprando coisas. E se pegasse uma pequena parcela disso para, ao invés de comprar o que já está na prateleira, o que já está pronto, investir em patentes novas, né, como está fazendo a NASA agora com esse foguete do Elon Musk, né, que é para levar os astronautas lá para a estação orbital, aquilo ali é uma encomenda tecnológica. O governo americano vai ter que fazer um gasto, a NASA vai ter que fazer um gasto para ter um foguete, e ao invés de comprar alguma coisa pronta, ao invés de ele encomenda, paga para alguém desenvolver. É que nem o KC-390, que é esse avião desenvolvido aqui no Brasil pela Embraer, junto com a FAB, uma encomenda tecnológica. Então, uma das grandes falas minhas hoje em dia, que é um legado da minha gestão no Ministério da Ciência e Tecnologia, e que tem um significado enorme para o futuro do país, se souber bem utilizado, é a Lei 13.243, que é o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Temos também uma pergunta do nosso colega Marcelo Almeida, repórter do jornal A Tribuna, que nos enviou o seguinte questionamento. Vamos lá? Você acompanha com a gente na tela. Nos últimos anos, temos visto um governo economicamente mais liberal, com a redução de investimento em diversas áreas. Qual a importância de se investir no desenvolvimento em ciências e tecnologia em um estado como o Rio de Janeiro? Bom, Patrick, a pergunta do Marcelo é muito pertinente, né, a todos e todas que estão nos assistindo à TV 65, de quem eu tenho muito respeito, né, por todo o histórico que vocês carregam com vocês. O Rio de Janeiro ele tem uma coisa muito interessante, que é a capacidade de produção de conhecimento, né? São 5 universidades federais, 3 universidades estaduais, o Instituto Federal Fluminense, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Cefet. É uma concentração de inteligência, ou LNCC em Petrópolis, o SBPC, o CBPF, né, a Fiocruz. É uma concentração de núcleos de inteligência nesse estado que dá uma tristeza em ver que os governos estaduais não aproveitam todo esse potencial. Por exemplo, por que a gente não reúne agora o pessoal que trabalha em saúde para consolidar uma cadeia de produção de vacinas aqui no estado do Rio de Janeiro? O Brasil não tem uma cadeia de produção de vacinas aqui no Rio de Janeiro. Ela estava sendo construída, começou com o Lula, seguiu com o Dilma, mas foi paralisada depois do impeachment, né? O Brasil não consegue produzir uma vacina totalmente brasileira, não é porque não tem conhecimento, pessoas pesquisando, é que ela não tem a cadeia madura ainda para isso. E o Rio de Janeiro tem condições de, com um pouquinho de inteligência, né, com muita determinação política, construir essa cadeia, né? Mas o Rio não aproveita isso. Ali na região de Itaguaí,
Patrick, né? Tem o desenvolvimento do submarino nuclear. Quem já visitou aquele complexo ali da Nuclep, da fábrica de estruturas metálicas e de todo aquele complexo montado ali em torno da Marinha do Brasil, é uma coisa impressionante. Conhecimento na veia, ciência da mais pura qualidade, né? E o Brasil domina todo o processo nuclear e o Brasil não usa esse potencial enorme que tem o Rio de Janeiro, particularmente, de construir ali, na região de Itaguaí, o que significa, por exemplo, São José dos Campos para o Brasil, porque o São José dos Campos desenvolveu ali um polo de aviônica. Nós podemos ter, por exemplo, em Itaguaí, um polo da área nuclear, né? A gente desenvolve todo o processo antigo. Sabe tirar o minério, enriquecer o minério, transformar em urânio, transformar em energia, transformar em remédio, né, os radiofármacos, e o Rio de Janeiro nunca atentou para essa riqueza enorme que nós temos, né? Além disso, eu acho que o norte e o noroeste do estado precisaria de alguma coisa do tipo uma reforma agrária, né, para fazer uma distribuição daqueles enormes pedaços de terras mal ocupados ali, e ali desenvolver um APL de produção de alimentos. O Grande Rio não tem alimento suficiente para a sua população, tem que comprar em Minas, tem que comprar em São Paulo, né? E é um mercado de 15 milhões de pessoas. Nós precisamos de algum lugar que produza alimentos. O estado do Rio de Janeiro pode fazer isso, mas a gente nunca viu um projeto de fôlego para resolver essa questão. São questões básicas, mas exige muita aplicação de conhecimento, né? Muita tecnologia, muita inovação, resolve problemas práticos que o Estado vive, gera economia, gera emprego e, com certeza, mais justiça social. Certo. O ministro Pancera, todo país, a gente sabe que todo país desenvolvido ele tem investimento pesado em ciência e tecnologia, né? Qual a realidade atual dos investimentos aqui no Brasil em ciência e tecnologia? E se é possível você fazer uma leitura da América do Sul, da posição do nosso país comparado à Argentina, Chile e Venezuela? Alex, a pergunta é pertinente, né? É um prazer, assim, a gente tocar nesse assunto aqui na TV 65 e no Portal 65. Né? O Brasil, todo mundo tem uma boa parte da população, mas a gente tem essa memória, chegou a ser a quinta, a sexta economia do mundo em 2008, 2009, 2010, 2011. E por que ela foi a sexta economia, a quinta economia do mundo? Porque teve algumas orientações muito importantes no início do governo do Lula, que foi realizar as duas conferências nacionais de ciência e tecnologia, publicar a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, investir pesado na infraestrutura das universidades, dos centros de pesquisa, e tornar o Brasil saiu do 23º lugar na produção de pesquisa científica para 11º no lapso de 10 anos. Isso fez com que, paralelo a isso, a nossa economia se desenvolvesse. Elas andam juntas, né? A economia, a ciência, a tecnologia, esses são desenvolvimentos que não são dissociados, né? Vejam, se a gente olhar a produção do PIB da China em 1970, 1971, 72, era o mesmo PIB em dólares que do Brasil. Por que a China deu essa descolada do Brasil? Porque investiu pesado em conhecimento, né? Então, a sociedade do conhecimento é a sociedade que pode levar a gente a um país mais igual, um país deixar de ser futuro para ser um país do presente, né? E com política de distribuição de renda, obviamente. Mas se não houver esse investimento em ciência, tecnologia e inovação, nós não vamos para frente. E o que aconteceu de 2016 para cá? O Brasil regrediu enormemente no setor. O orçamento da União de 2021 para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação é o mesmo valor de 2002. É só pegar o valor de 2002, aplicar a inflação de lá até aqui, nós encontraremos basicamente o mesmo valor. A CAPES, que paga as bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado,
para os estudantes das instituições públicas de ensino. O orçamento da CAPES hoje é 1/3 do que foi em 2016. Em 2016, a CAPES executou 7 bilhões de reais. Esse ano, a previsão da CAPES é de 2,8 bilhões de reais. Ou seja, reduziram a praticamente 1/3 o orçamento da CAPES. O CNPq não tem garantia de que vai pagar as bolsas até o final do ano. Isso que já reduziram de 2016 até agora 20 mil bolsas do CNPq. Então, esse é o triste destino do Brasil, né? Você elege um governo que aposta na desinformação, que aposta na negação da ciência, e isso tem consequências práticas, que são os cortes orçamentários, né? Os cortes nas bolsas e um ataque à produção de conhecimento do Brasil. E o Brasil pagará, nos próximos anos, um preço muito alto por isso, porque esse é o momento paradigmático do conhecimento. Se tem o 5G surgindo aí, se tem os carros autônomos surgindo aí, as energias renováveis com amplo desenvolvimento, alcance e aplicação. Você tem a China aplicando fortemente na África, tentando transformar a África numa nova fronteira agrícola, e o Brasil está perdendo esse bonde, e o Brasil já esteve bem. Teve o álcool, que estava bem desenvolvido, tem produção de biomassa para gerar energia, né? Tem sol, tem vento, né? Para produzir a energia necessária, e tem inteligência. Mas, infelizmente, nós estamos regredindo, porque os melhores, não os melhores, uma boa parte dos bons cérebros brasileiros estão mudando para fora daqui, porque não vem futuro em continuar apostando na ciência brasileira. Pancera, em 2015, como ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação no governo da presidente Dilma Rousseff, uma das suas conquistas foi o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quais os impactos dessa política nacional de ciência e tecnologia nos dias atuais? Então, Paulo, o Brasil não aproveitou o potencial dessa lei. Por quê? A lei foi sancionada pela presidente Dilma no dia 11 de janeiro de 2016. Eu sempre estava lá, é um grande dia para mim, né? Então é um dia inesquecível para mim, né? Na sequência veio todo o processo de impeachment, toda aquela pressão política. Então nós começamos a fazer a regulamentação da lei, mas veio o impeachment. E a lei, então, só foi regulamentada em 2018, em março de 2018. Logo depois veio a eleição, né, a vitória do atual presidente Bolsonaro e a negação da ciência como marca do governo. Então, a lei ela não foi colocada em prática ainda. Mas a lei tem algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, mais de 90% do conhecimento da ciência básica brasileira é produzida dentro das instituições públicas de ensino de nível superior ou instituto de pesquisa. Então, um professor numa universidade que vai dedicar um tempo dele à pesquisa, ele não está em sala de aula. E isso faz com que ele não tenha dedicação exclusiva. Isso era antes dessa lei. Com a nova lei, o que aconteceu? O professor pode dedicar até 8 horas por semana ou 316 horas por ano para projetos de pesquisa, mesmo que isso esteja vinculado, por exemplo, a uma encomenda da iniciativa privada, por exemplo, uma empresa, né? Sem que isso atrapalhe a progressão de carreira deles. Então, isso é um ganho, que até hoje a gente não conseguiu testar isso a fundo, porque a lei não foi praticada. A outra coisa, permite que as instituições de ensino pública, que elas possam formar empresas inovadoras, mesmo em condições minoritárias, com capital privado, para desenvolver produtos, sistemas e serviços inovadores, para gerar patentes, tirar a ciência. O Brasil produz muita ciência na bancada e tem dificuldade de colocar isso para o mercado, né? Então, essa é uma outra questão que ainda não foi possível provar com essa nova lei. Além disso, outras questões sobre financiamento que facilita, né, assinatura de convênios com o exterior, importação de produtos e equipamentos com mais facilidades e com menos impostos, quando para pesquisas, é outra questão que não foi até hoje utilizada em todo o seu potencial, ou seja,
o marco, o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, é uma lei que até agora não vigorou. Não vigorou porque demorou para ser regulamentada e depois tivemos a posse de um governo que nega a ciência e, portanto, ele não utiliza a ciência. Lá em Maricá, nós estamos começando a aplicar essa lei, né? Então, vocês verão aí, o Brasil ficará sabendo dentro de 2 meses, que nós estamos desenvolvendo no Hospital Che Guevara um equipamento de respirador, um aparelho respirador não invasivo, que vai reduzir a quantidade de doentes que são entubados nas UTIs. Por quê? Esse equipamento, ele é confortável, ele é muito seguro, ele gera uma pressão positiva sobre o organismo e o sistema respiratório do paciente, que leva ele a conviver mais tempo sem ter que ser entubado. Significa a gente reduzir milhares de mortes por ano, porque, independente do Covid, nós temos em torno de 2 milhões de pessoas com sintomas graves de problemas respiratórios todos os anos no Brasil. Esse equipamento, além de gerar uma patente, da qual a Prefeitura de Maricá será sócia, né, esse equipamento poderá ser vendido e ajudar o Sistema Único de Saúde. Essa prática, né, de aplicar o poder de compra pública para desenvolver produtos, sistemas e serviços, que está contido na lei do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, até hoje não foi aplicada. Mas eu insisto porque as pessoas não têm muita noção do que é isso. Então, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, todo mundo hoje usa hoje os telefones. Tem tela sensível, tem internet, tem texto para digitar, tem o algoritmo, isso tudo. Isso teve um momento que um gênio da comunicação, um inovador, Steve Jobs, pegou e lançou o iPhone. Só que ele pegou uma série de descobertas da ciência básica, com financiamento público, em diversos lugares do mundo, colocou todos no mesmo lugar, mudou a forma da humanidade se comunicar e mudou a economia do mundo. Mas o Steve Jobs só fez isso porque cientistas de diversas partes do mundo haviam descoberto a tela sensível, a internet, o algoritmo, o GPS e tudo isso que a gente vê hoje em dia no smartphone, né? Então, o que nós fizemos com o Marco Nacional de Ciência e Tecnologia foi dotar o país de uma legislação que permita a ciência básica descobrir coisas, mesmo que aparentemente não tenham uma utilidade, e permitir que essa ciência básica produzida no âmbito das universidades, dos institutos, extrapole essa fronteira e sejam transformados em produtos inovadores para mudar a economia do país. Basicamente isso, né? Não sei se me expliquei bem, mas é um assunto complexo. Então, ministro, e o senhor tem dialogado com prefeitos, deputados, né, com outras instâncias sobre a questão desses códigos? Bastante, bastante mesmo. A gente tem feito disso quase como uma missão, né? Publicado artigos, dado aulas, feito todas as semanas 2, 3 palestras sobre o assunto, né? Para que, estou inclusive escrevendo um artigo científico agora sobre isso, para explicar que isso é, de fato, um instrumento utilizado no mundo todo e que o Brasil não sabe utilizar, né? Vamos ter uma ideia assim, o PIB nacional de 2007 a 2017, se você somar o PIB de todos os anos, foram 57 trilhões de reais. Desses 57 trilhões de reais, 6 trilhões foram compras públicas. É um volume enorme, é muito dinheiro, né? Você imagina que os estados, os municípios e a União compraram, ao longo de 10 anos, 6 trilhões de reais. Se tivessem pegado 2% disso para, ao invés de comprar o que já está pronto, investir em coisas novas, né, nós teríamos hoje em dia uma ciência muito mais fortalecida e um parque industrial muito mais fortalecido. Eu cito algumas questões do mundo afora, porque elas são importantes. E não canso de falar, a vacina AstraZeneca, que
a Fiocruz está distribuindo no Brasil foi uma encomenda tecnológica. O Brasil investiu 200 milhões de reais através da Fiocruz para ajudar nessa pesquisa. E o Brasil, a Fiocruz é sócia da patente. Então, ela vai receber 100 milhões de doses do consórcio da fabricantes que desenvolveram a vacina, e a partir daí, toda a vacina decorrente disso, dessa AstraZeneca, dessa fórmula, a Fiocruz está autorizada a produzir para o Brasil para os anos seguintes. Né? A mesma coisa, o Jeep, a marca Jeep, que todo mundo conhece aí, o Jeep é uma encomenda tecnológica do exército americano para a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, muitas vezes o Estado ele tem interesse em alguma coisa que não está no mercado e que ele sabe que isso é importante, e ele diz, olha, quem está disposto a desenvolver esse produto? Se inscreve lá. Aí, eu vou gastar tanto para ter o produto final. Então, nessa respirador que nós estamos desenvolvendo no Hospital Che Guevara, em Maricá, nós estamos investindo R$1.100.000 para desenvolver uma patente, do qual uma empresa que foi incubada dentro da UFRJ apresentou a melhor proposta, né? E nós estamos gastando R$1.100.000. No final do contrato, eles nos entregarão 250 aparelhos, né? Cada aparelho pode atender 10 pacientes, ou seja, nós vamos ter um respirador humano ao custo de R$200 por paciente. Não existe no mercado isso. Né? E além de ter um produto barato no Hospital Che Guevara, que vai suprir a nossa demanda por muito tempo, a prefeitura ainda vai receber 0,5% de todo o faturamento bruto desse produto daqui para sempre. Né? Então, isso é uma aplicação prática do Código de Ciência e Tecnologia, de pegar recursos públicos e gastar de uma forma inteligente na ciência. O ministro tocou agora aí nessa resposta em temas bem relevantes, temas que, diria eu, precisaríamos de uma nova entrevista só para aprofundar mais nisso aí, né? Gastos, Covid, pandemia, investimento. Quero aqui parabenizar o ministro Celso, ex-ministro Celso Pancera, pelo esforço e pelos esforços em defender a ciência e tecnologia no Brasil nesse período em que o negacionismo muitas vezes faz um embate com a ciência e se a gente bobear, né, se bobear para o Zap, acaba perdendo essa batalha. A gente fecha com isso esse primeiro bloco, a primeira parte do programa, e vamos emendar no segundo bloco, essa parte final. Vamos falar de política, ministro. Eu quero saber o seguinte, sobre o seu mandato como deputado, lá entre 2015 e 2019, pelo PMDB, atual MDB, que mudou de nome, de sigla, durante ali o teu mandato. Que visão que você passou a ter do Congresso quando deixou essa casa, após ficar um período lá dentro, ministro? Bom, é uma experiência muito grande, é uma honra, né? Ser um deputado federal, uma honra enorme, né? Fui agraciado, né? com essa honra, né? Essa autoridade, né? Não me reelegi, o momento foi muito ruim, né? Eu concorri à minha reeleição pelo PT e todos sabem o resultado da eleição, né? Mas algumas coisas a gente aprende. Primeiro, que o parlamento é fundamental para a democracia. É ali que você vai gestar as virtudes e os problemas de uma democracia, mas com certeza muito mais virtudes que não virtudes. Né? É ali que se faz o debate sobre a estratégia do Brasil. É ali que se decidem as grandes questões. Né? Como eu falei, por exemplo, nós decidimos o Marco Nacional de Ciência e Tecnologia, ali dentro do parlamento, eu participei do debate. Outros debates muito importantes que nós votamos ali, né? A reforma eleitoral, por exemplo, a reforma política, né? Com tantas coisas que nós votamos ali, derrotas, vitórias, né? Mas foi, vamos dizer assim, um momento muito bom da minha vida, que eu tenho imenso orgulho de ter vivido, ter feito o trabalho. Eu fiz 12 ou 13 projetos na época, né? Eu não aprovei nenhum projeto, mas alguns deles estão tramitando ainda. Por exemplo, vou dizer aqui, Patrick, um projeto meu que eu tenho muito orgulho, que está na Comissão de Constituição e Justiça, pautado para ser votado,
que é o que destina 25% do Fundo Social do Pré-Sal para a ciência, tecnologia e inovação. O Fundo Social do Pré-Sal, ele é um fundo criado com uma parte do que o pré-sal produz, e 37,5% disso vai para a educação. 12,5% disso vai para o sistema SUS. E 50% tem ficado no Caixa Único da União e no final do ano vira superávit primário para pagar a dívida do Estado. O que o meu projeto pede? Para que metade desse dinheiro que fica lá vá para a ciência, para alimentar o setor de ciência, tecnologia e inovação. É um projeto meu, por exemplo, que é muito legal. Outra coisa muito importante, né, que é uma pauta da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a ANPG, que a Flavinha Calé é presidente, né, que os bolsistas, o tempo de bolsista na pós-graduação também seja contado como tempo para fins de aposentadoria previdenciária, por exemplo. Projeto que eu fiz, né, que está tramitando lá e que me orgulha muito disso. Né? Então, foi um momento em que eu pude apresentar, por exemplo, o fim do serviço militar obrigatório. Foi outra batalha que eu dei lá, não consegui progredir nessa questão, mas foi uma batalha que a gente fez lá no parlamento. Né? Então, algumas coisas que a gente acredita necessárias para o país que eu pratiquei. Foi um bom momento. Né? Espero ter outra oportunidade para isso. Em algum momento, talvez tenhamos essa oportunidade de estar novamente no parlamento defendendo aquilo que eu acho importante para uma nação ser soberana, democrática e justa com o seu povo. A tua visão do Congresso, ela mudou muito quando o senhor saiu, comparando a antes de entrar? Com certeza a gente passa a conhecer um pouquinho o que acontece no dia a dia lá dentro. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente orienta, como parte da minha vida hoje, eu faço uma militância muito forte no setor de ciência, tecnologia e inovação. Nacionalmente, eu sou secretário executivo de uma coalizão de entidades e a nossa ação é atuar sobre o parlamento brasileiro. E essa experiência que eu vivi lá me diz muito do que eu tenho que fazer daqui para frente. Tive momentos muito duros com o impeachment da Dilma, né, que a gente fez toda uma militância contra isso. Teve momentos de vitória, como a aprovação do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, é um misto de coisas, mas com certeza mudou não só a minha visão do parlamento, né, como uma coisa que a gente percebe que, por mais que a imprensa fale mal, bata, o tempo todo criticando, é essencial para o exercício da cidadania e da democracia numa nação, como também me deu uma visão do Brasil. Hoje em dia eu consigo ver o Brasil como um todo, né? Porque nós participamos de atividades no Brasil inteiro, conhecemos experiências de todos os estados, as ruins e as boas, né? Mas dá uma dimensão do Brasil como uma nação, né? E nos orienta naquilo que a gente sempre acreditou a atuar, vamos dizer assim, de uma forma até mais consciente na defesa do Brasil soberano como nação e do nosso povo como um povo que tenha a sua capacidade plena de viver a sua cidadania. Panciera, é uma pena realmente a gente hoje viver uma realidade que nega a ciência, e é incrível que a gente vai conversando, né, e vai perpassando por diversos setores, como a saúde, a economia, está presente na vida de todo brasileiro, de todo mundo, né, que hoje de um simples smartphone até um calçado, enfim, 24 horas do nosso dia a gente troca, a gente faz utilização do que um dia foi pensado, foi concebido lá atrás. E aí é nessa linha do negacionismo que é a minha próxima pergunta, né? Ironicamente, a tecnologia ela tem um peso muito grande na disseminação das conhecidas fake news. De igual maneira, na sua visão, é possível também conceber a tecnologia como ferramenta para combater a falta de informação? Primeiro, dizer assim, a tecnologia ela é descoberta pelo homem, desenvolvida pela humanidade, né, o homem, as mulheres, né, enfim. E ela tem servido para melhorar a vida da humanidade. Quando eu fiz o 5º ano na geografia, eu lembro que a perspectiva de vida do brasileiro era 58,5 anos.
Hoje em dia, a perspectiva de vida do brasileiro é 74, 75 anos. Né? Quem chega aos 55 anos, a perspectiva é chegar aos 85, 90 anos. Isso é ciência pura. Né? Então, em primeiro lugar, a ciência ela está a serviço da humanidade. Outra coisa é que, eventualmente, ela é usada de forma errada. Por exemplo, se usar um gás, muitas vezes que é benéfico construir remédio, se usa o gás para intoxicar as pessoas. Né? A energia nuclear, a fissão nuclear, é um ganho do conhecimento da humanidade. Né? Salva a vida de milhões de pessoas todos os anos através dos radiofármacos. Mas já foi usado para matar pessoas. Né? Assim como a fake news. A internet é um grande ganho para a humanidade. Né? Quem viveu sem internet, como eu vivi, a maior parte da minha vida, sabe como a internet melhorou a nossa capacidade de se comunicar e de compreender e a nossa capacidade de ter acesso ao conhecimento, a ter informação. As futuras gerações, a geração do meu filho é uma geração que vai viver 100, 110 anos tranquilamente, né? Diferente da minha. Agora, obviamente, as pessoas também usam isso para os seus desejos escusos, né? Então, com frequência, a gente vê pessoas postando vídeos de má fé, distorcendo falas, distorcendo informações, né? Hoje, a gente acompanha isso como uma realidade, infelizmente, que acontece. Mas eu também acredito que a própria tecnologia vai gerar formas, métodos, sistemas complexos para combater isso em algum momento. Né? Então, é parte da evolução da sociedade humana, isso aí. Mas a internet é um grande ganho. Né? Tem os problemas que a gente precisa combater, as fake news, que distorcem muito a realidade. Em 2018, nós somos vítimas de uma grande máquina de fake news, que até hoje tem reflexos fortes na realidade brasileira, né? Mas que eu tenho certeza que a inteligência humana vai ajudar a construir saídas para combater isso. Canseiro, o senhor tem um currículo bem extenso e fez parte de muitas instituições, né? Chegou até a citar algumas delas aqui, como a rede Instituto de Ciência e Tecnologia, o Cefet. E o Rio de Janeiro ele é conhecido por ter instituições importantes na área de educação, como as escolas que pertencem à FATEC, a qual o senhor presidiu durante 5 anos. Isso aconteceu foi em 2009, se não me engano, que o senhor assumiu esse cargo. Quais eram os principais desafios daquela época que o senhor encontrou, né, diante a rede FATEC? E hoje, como é que está? E o que falta ao Estado, no caso, vamos dizer assim, socorrer essa instituição? Uma vez que o investimento na educação, tanto pelo governo federal, quanto para o estadual, está cada vez mais precário. Olha, Rafaela, eu poderia te dizer que eu cheguei na FATEC por um outro motivo. Em 2001, 2013, eu conheci um projeto de telecentros da Marta Suplicy, em São Paulo, e me encantei com o processo. E escrevi um projeto, junto com um amigo aqui, eu moro em Duque de Caxias, né, na Fineco, para instalar nas favelas da Baixada telecentros, colocar a internet gratuita para as pessoas, que naquele tempo, né, a internet era uma coisa caríssima, de difícil acesso. E nós conseguimos implantar um projeto chamado Centro de Inclusão Digital. Nós entramos em 28 comunidades da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, São João do Meriti, Belfort Roxo e Magé, que foi um exemplo maravilhoso de letramento digital. Isso levou a um convite da gente ir para a FATEC e levar esse projeto para o estado todo. E, na sequência, a presidência da FATEC, que foi um dos grandes momentos, assim, da minha vida profissional como educador. Naquele tempo, nós estávamos vivendo o boom da economia do governo Lula, né? E dos grandes eventos aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós tínhamos uma tarefa, nós precisávamos qualificar pessoas para aquele momento da economia e para os grandes eventos que viriam no Rio de Janeiro. E nós fizemos um forte programa de expansão, né, calcado em recursos do governo do estado e também em recursos do governo federal. Nós abrimos dezenas de escolas técnicas, nós abrimos quase 100 CVTs, né, Centros de Vocação Tecnológica, diversos centros de educação tecnológica, que são no ensino superior, né, e a FATEC saiu de
uma base de 80 a 90 mil alunos para em torno de 300 mil alunos. Né? Foi uma experiência muito exitosa, que tem a ver com aquele momento mágico que o Brasil viveu, dos governos do Lula e da Dilma, né? Que se tinha a economia circulando e você tinha emprego sendo gerado. Eu lembro, a gente passava ali por São Gonçalo, Niterói, né? O boom da indústria naval, coisa linda, né? A gente ia para a zona oeste do Rio de Janeiro, as indústrias funcionando plenamente, ia para a região de Itaguaí, Seropédica, obras, as coisas funcionando, né? Ou seja, o Brasil estava pujante, né? E nesse momento você precisava de mão de obra, faltava mão de obra. E nós tínhamos uma grande tarefa, que era formar a mão de obra para esse momento de desenvolvimento. E tínhamos uma gestão muito interessante. Infelizmente, veio a crise econômica, né, decorrente do golpe e das mudanças estratégicas da economia brasileira, tipo acabar com os juros da TJLP, acabar com a política de nacionalização, né, de conteúdo nacional na indústria naval, construiu a indústria naval aqui no Brasil, né, aqui no Rio de Janeiro, e tudo isso foi gerando desemprego e as coisas se retroalimentam. Né? Você tem desemprego, você tem menos gente com salário, menos consumo, né? Recolhe menos imposto, vai agravando a economia, e a FAETEC, como todas as instituições vinculadas ao Estado do Rio de Janeiro, ao Estado do Rio de Janeiro, entrou numa profunda crise e até hoje não se recuperou. Mas é uma experiência muito positiva, tem vamos dizer assim, uma estrutura de recursos humanos muito forte, muito grande, uma infraestrutura de laboratórios também muito boa, um grande conjunto de escolas, que assim que tiver um governo, eu espero que essa realidade mude com as eleições do ano que vem, que resgate esse papel. A FAETEC está pronta para executar novamente, né, e cumprir esse grande papel para o Estado do Rio de Janeiro. Legal. Pancera, normalmente empresas e indústria procuram cidade, né, que ofereça uma infraestrutura necessária, né? Agora, como a integração entre tecnologia e negócio pode atrair essas empresas para o Estado do Rio de Janeiro? Gostaria que você citasse um exemplo. Olha, o primeiro que eu vou citar é da indústria de vacinas, Paulo. Nós temos a Fiocruz aqui, nós temos a UFRJ, com muita produção de conhecimento na área, e nós não temos uma cadeia de produção de vacina aqui no Rio de Janeiro completa. Essa é uma, por exemplo, por dizer. Né? Outra coisa, o Rio concentra o segundo maior parque de produção de tecnologia de informação, de sistemas, do Brasil. E isso não é sistêmico, não é organizado. Né? Então, ele não existe como um cluster, ele existe como iniciativas isoladas. Outra coisa, em Resende, nós temos lá a INB, que faz o enriquecimento de urânio. Ali, nós poderíamos ter uma grande indústria produzindo mais urânio, exportando urânio enriquecido. Né? E também passar a fornecer urânio para a produção de remédios, de radiofármacos, que o Brasil tem que importar todos os anos do Canadá. Né? Então, estou citando aqui alguns exemplos de coisas práticas que o Rio de Janeiro domina a tecnologia, tem capital humano para isso, tem recursos humanos para isso, tem produção de conhecimento para isso, mas que não tem infraestrutura para fazer isso. Aí fica nesse negócio de o turismo, não sei, e que são sazonais, que é legal, mas é sazonal, não resolve a vida de uma economia. A economia tem que funcionar o ano inteiro, e para isso tem que estruturar a economia para o ano inteiro. Vou te citar um exemplo, Paulo. Florianópolis é uma bela cidade, uma ilha com muitos turistas, mas o principal centro de produção de empregos e impostos em Florianópolis não é turismo, é conhecimento, é TIC, é tecnologia da informação. Eles são um dos maiores polos de produção de sistemas de informática e de equipamentos de informática do Brasil. Está em Florianópolis. E aí todo mundo acha que lá se resume a turismo. Não existe turismo, tem muitas pessoas empregadas nisso, movimenta a economia em determinados momentos do ano, mas o dia a dia, o ano a ano, o que faz a economia de Florianópolis funcionar é a tecnologia da informação. Né? Então, nós precisamos de pegar essas experiências positivas do Estado do Rio de Janeiro e transformar em sistema, e dar a ele um nexo, um conjunto, e transformar nisso no nosso fazer do dia a dia
para desenvolver o Estado e recuperar o Estado. Né? O Rio de Janeiro perdeu o seu protagonismo no Brasil. Deixou de ser o estado mais, o segundo estado, o primeiro estado mais relevante do Brasil. Hoje em dia, Santa Catarina concorre, Paraná concorre, Ceará concorre, a Bahia começa a concorrer, Minas já ultrapassou. Por quê? Se abandonou isso que é básico, né? Que é aliar a capacidade de produção de conhecimento com um grande mercado consumidor e com a proximidade de outros grandes mercados, que é Minas Gerais e o Rio de Janeiro, e São Paulo. Legal. Obrigado, parceiro. Quero destacar aqui como aborda bem os assuntos, os temas, o nosso ex-ministro Celso Pancera e também, principalmente, melhor dizendo, o potencial que o Rio tem, né? Todo o contexto que gera o potencial que tem o estado do Rio de Janeiro. E também fazer um destaque que o golpe, chamado golpe, sobre a então presidenta Dilma Rousseff, certamente prejudicou muito esse desenvolvimento, ou continuidade, ou retorno de desenvolvimento econômico do Brasil. O ministro quer falar algo sobre isso? Não, eu acho que você está abordando um assunto interessante, né? Teve consequências práticas no golpe, né? A gente chama de golpe porque foi um golpe, né? Usaram um argumento que não existia, que é a tal de pedalada, que todo mundo pratica, está praticando agora. Então, essa polêmica aí do governo federal de publicar ou não, sancionar ou não o orçamento do ano, o orçamento desse ano, já estamos no mês de abril, que não tem orçamento, até uma pedalada aqui isso, né? E isso mexeu muito com a institucionalidade do Brasil, mexeu muito com o sistema político e o sistema produtivo brasileiro. E a crise não estancou, pelo contrário, só agravou. Então, você falou uma coisa muito correta. A política, ela é a essência das relações de poder, a essência das relações sociais. E quando você, como no caso aqui no Brasil, você atropela a estrutura política e faz o que fizeram em 2016, 2015, né, que foi o golpe, impeachment, você tem um chacoalhão na institucionalidade, uma paralisia das instituições que acaba se refletindo no dia a dia do funcionamento da sociedade. E nós temos aqui agora a tempestade perfeita, a crise econômica com pandemia e a miséria aumentando enormemente. Temos mais de 330 mil mortos no Brasil. Minha solidariedade com essas famílias todas, né? Mas é uma tragédia que o Brasil vive muito ruim. O ministro falou em tempestade perfeita, é um termo muito utilizado por especialistas, né? E a gente vai recordando essa linha do tempo, né? Golpe, pandemia misturada com negacionismo e o resultado que nós estamos. Vamos seguir aqui, porque o repórter Marcelo Almeida, do jornal A Tribuna, deixou outra pergunta para a gente. Confira aí ela. Vamos acompanhar. Tá lá. De que forma fomentar a retomada do setor de tecnologia pode ajudar o cenário econômico pós-Covid? Muito bem, Marcelo. Como eu já citei, a gente apostar na indústria da saúde, né? O Brasil, em 2019, importou mais de 800 milhões de reais, de dólares, de EPIs, né, equipamentos de segurança na área de saúde. Luvas, bisturis, máscaras, respiradores, essas coisas todas, né? Roupas. Durante a Covid, o Brasil importou 1 bilhão e 300 milhões de dólares de EPIs. Essa é uma indústria que a gente pode desenvolver aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Como eu falei, é o estado do Rio de Janeiro e os municípios deixarem de comprar os produtos lá fora e desenvolver a própria indústria aqui, os sistemas aqui. Nós, por exemplo, não temos um sistema eficiente para gerir a saúde dos municípios. Desenvolver um sistema integrado para isso é uma forma inteligente de recuperar. Já citei aqui a cadeia de produção de vacinas. Vacinas é uma realidade. Nós vamos precisar sempre de vacinas. O Brasil é o país que mais consome vacinas no mundo, corretamente, né? O Brasil tem um plano nacional de imunização muito ousado. E ele precisa ser alimentado com vacinas que são atualizadas ano a ano e produzidas ano a ano.
né? O Rio de Janeiro pode e tem condições de ter um aparelho, um sistema complexo e completo para isso, né? Para atender esse mercado. No Sul Fluminense, né? Temos lá o complexo metal mecânico, vamos melhorar aquilo ali, produzir carros inteligentes, produzir carros a energia elétrica, né? Como eu falei ali na região de Itaguaí, a questão, eu bato sempre, da indústria nuclear, né? Resende, indústria nuclear, são fronteiras do conhecimento que o Brasil domina já há muito tempo e que precisa investir. E vinham sendo investidos, que abandonaram os investimentos, né? Mas é possível resgatar isso tudo, porque tem conhecimento técnico e capital humano para isso. É questão de investir corretamente, né? O governo Lula, em 8 anos, reativou a indústria naval do Rio de Janeiro, só exigindo que um percentual X de equipamentos das plataformas dos navios de petróleo fossem produzidos no Brasil. Aqui em Duque de Caxias, onde eu moro, Patrick, eu lembro que eu visitei uma fábrica de válvulas para o pré-sal, eram 50 torneiros trabalhando em 3 turnos por dia, 24 horas, produzindo válvulas para o pré-sal, porque era obrigatório comprar uma porcentagem X de equipamentos no Brasil. Hoje em dia, você vai nesse torneiro, estão lá 50 tornos fechados, né, parados, e você tem turnos de 20 e 30, 2 turnos de 20 e 30 funcionários e a empresa praticamente fechada. Por quê? Porque não é mais obrigado a comprar o equipamento do Brasil, aí é mais fácil importar, né? E você exporta o emprego, você importa o produto, exporta o emprego, né? Então, um pouquinho de vontade política de enfrentar essa situação ajudaria muito o Estado do Rio de Janeiro. Ministro, eu quero retomar um tema aqui, um assunto que a gente falou sobre Maricá, né, e o protagonismo no combate à Covid-19. O senhor já falou aqui, né, que, a gente recapitulando, né, em novembro, a Prefeitura anunciou a assinatura do contrato para produzir os aparelhos de ventilação não invasiva. E essa novidade ela vai diminuir a necessidade de entubar pacientes com Covid-19. Maricá também tem sido exemplo na manutenção de empregos e na geração de empregos durante a pandemia. A pergunta é a seguinte: se uma cidade consegue buscar e encontrar saídas diante de um caos sanitário e econômico, qual é a dificuldade de se fazer algo parecido em nível estadual e nacional? É vontade política, eu diria. É vontade política. As pessoas dizem, mas Maricá tem royalties de petróleo. Tem, mas tem também governo inteligente, que criou o Fundo Soberano e guardou uma parte do dinheiro ali para as emergências. Assim como o Brasil tem um Fundo Soberano. O Brasil tem quase 400 bilhões de dólares depositados no Fundo Soberano. Pega parte desse dinheiro e repatria ele. Não precisa tudo. Pega 20% disso, 24, 80 bilhões de dólares, e traz para dentro da economia brasileira e financia a crise. Financia a Bolsa Família, financia uma distribuição, né, do abono para as pessoas que estão desempregadas agora na pandemia, financia a produção de vacinas, financia a produção de equipamentos, financia a produção de EPIs aqui dentro do Brasil e transforma essa grande crise numa grande saída, né? Então, Maricá é um microcosmos, mas esse microcosmos ele demonstra que é possível expandir isso para um Estado e para uma nação. É vontade política, nós já vivemos isso. Em 2008, na crise econômica mundial, que quebrou grandes bancos e a economia americana e a economia europeia, o Brasil passou por aquela crise com políticas inteligentes, né? Com política de distribuição de renda, infraestrutura, construção, então, investimento em infraestrutura do Estado, urbana e também rural, né? O investimento pesado em programas de iluminação rural, por exemplo, que o Lula fez na época, a construção das cisternas no semiárido nordestino, isso tudo foram recursos do governo que foram gastos e que retornam ao não ter pessoas desempregadas, porque quando está desempregada ela depende do seguro-desemprego, ela depende do sistema previdenciário, né? Ela não gera impostos, né? Ela fica doente mais fácil, vai
sobrecarregar o sistema de saúde, né? Então, o Estado, quando ele investe de forma inteligente em desenvolvimento econômico e social, ele tem o seu retorno, né? Mas o que está acontecendo aqui no Brasil é o contrário, né? Você vê, teve ano passado aí um abono, aquele do Covid, que as pessoas ganharam R$600 e girou a economia, e isso parou agora. Maricá foi além disso, colocou mais um abono em Mombuca, e foi o único município do estado do Rio de Janeiro que teve saldo positivo em 2020 de geração de emprego, único. Nenhum outro município teve isso. Por causa do petróleo. Não, é porque teve governo que soube guardar o dinheiro do Fundo Soberano e a hora que precisou usar o dinheiro do Fundo Soberano, soube usar o Fundo Soberano. O Brasil tem Fundo Soberano. E agora é hora de usar o recurso do Fundo Soberano para financiar a crise econômica, para financiar a situação que nós temos. Mas, infelizmente, isso não é o que está acontecendo. Ministro, com isso chegamos ao final do nosso programa. Em nome da TV 65, queremos agradecer sua participação. Tenho certeza que nossos telespectadores se surpreenderam com tanta informação nova e as perspectivas que nosso país tem de avançar mais em ciência e tecnologia quando houver um governo federal progressista no Brasil. Certamente, depois dessa 1 hora, aproximadamente, de conversa, tanto nós aqui, nessa espécie de mesa virtual, quanto quem está nos acompanhando, está com aquela sensação de que está bem alimentado de conteúdo, não dá para reclamar, mas gostaria de ouvir muito mais. Quero agradecer ao Paulo Celestino, da Gazeta 24 Horas Rio, ao Marcelo Almeida, do jornal A Tribuna, que mandou perguntas para a gente, aos meus colegas da TV e do Portal 65, Alex Viana, Rafaela Lima, e deixar aberto aqui para o ministro fazer as suas considerações finais. Patrick, Alex, Paulo, Rafael, é um prazer estar com vocês aqui. Agradecer ao Alain, que fez o convite para estar aqui, fazer tantos amigos que eu tenho aí vinculados a vocês politicamente, e dizer que eu preferia estar falando de samba, talvez, de futebol, mas é que eu sei de ciência, então é o que eu sei falar. É um tema que não é muito comum, mas a gente se esforça para transformar isso numa coisa palatável, né? E que estou à disposição de vocês e, quem sabe, no ano que vem, nós possamos eleger novamente um presidente que cuide das pessoas e cuide da nação e de quem mais precisa do Estado. Né? Dizer que a gente confia muito no poder do Estado como um elemento para reduzir as desigualdades sociais, que isso é possível, o Estado brasileiro já provou que isso é possível, nos governos do Lula e da Dilma, e nós estamos, no microcosmos, numa dimensão menor, fazendo isso lá em Maricá. E agradecer ao prefeito Fabiano Ato pela confiança de nos colocar lá na direção do CETIM e nos dar uma tarefa tão grandiosa, que é redesenhar o futuro da economia da cidade. Muito obrigado, estou à disposição de vocês para outros assuntos, inclusive, né? E uma boa noite a todos e todas. Perfeito. Quero desejar aqui ao Celso Pancera dias melhores para o seu tricolor imortal, né? E para o meu e todos os nossos times também. Essa foi mais uma edição do Rio no Debate, hoje com ele, Celso Pancera, ex-ministro do governo Dilma Rousseff. Valeu demais a todos e até a próxima. Valeu, tchau.